Olá, meu nome é Patrícia e essa é a série de vídeos sobre as reações de substituição nucleofílica ao carbono saturado. Em uma reação química de substituição, de maneira geral, ocorre a troca de um grupamento por outro em uma molécula reagente. Especificamente, em uma reação de substituição nucleofílica ao carbono saturado, uma SN, uma das espécies reagentes possui um átomo de carbono sp3 que está envolvido em uma ligação com um grupamento mais eletronegativo. Isso faz com que a ligação esteja polarizada, deixando o carbono com uma carga parcial positiva, sendo, portanto, o átomo eletrofílico desse reagente. Para que uma nova ligação seja formada entre esse carbono e uma espécie ao qual chamamos de nucleófilo, uma ligação precisará ser rompida. O nucleófilo é uma espécie rica em elétrons, que utiliza uma carga negativa ou um par de elétrons não compartilhado para fazer uma nova ligação com esse carbono eletrofílico. Para isso, então, o nucleófilo vai atacar a molécula eletrofílica no átomo de carbono e deverá ocorrer a quebra da ligação entre o carbono e esse grupo mais eletronegativo, que a gente vai chamar de grupo abandonador. Na quebra dessa ligação, o grupo abandonador leva os elétrons da ligação por ser mais eletronegativo que o carbono. O nucleófilo não pode se adicionar antes da saída do grupo abandonador. Caso contrário, teríamos um carbono com 5 ligações. Sendo assim, existem duas possibilidades de mecanismo reacional que podem ocorrer. Na primeira opção, o grupo abandonador sai com os pares de elétron da ligação, deixa o carbono positivo como um carbocátion e só depois, em uma outra etapa, o nucleófilo ataca, formando o produto. Esse mecanismo é chamado de mecanismo SN1. E nesse exemplo, o cloro é o grupo abandonador que sai com os elétrons, formando o cloreto menos, e o fenil, enxofre menos, é o nucleófilo que se adiciona no produto final, formando uma ligação com o carbono. A segunda possibilidade mostra que a única forma de o átomo de carbono aceitar elétrons é ele perder elétrons ao mesmo tempo, ou seja, o nucleófilo ataca e ao mesmo tempo já sai o grupo abandonador. Esse mecanismo é chamado mecanismo SN2 e ocorre de maneira sincronizada em uma etapa, formando o produto. Esses dois mecanismos, eles foram postulados em consequência de evidências cinéticas. Vejamos agora em detalhes cada um deles, iniciando pelo mecanismo SN1. O mecanismo SN1 se processa através da clivagem da ligação carbono-grupo abandonador como primeira etapa. Nesse exemplo, o bromo é o grupo abandonador e ele é mais eletronegativo que o carbono, e por isso ele sai com os elétrons da ligação. A seta parte da ligação, mostrando que os elétrons que estavam ali na ligação carbono-bromo agora vão com o bromo, deixando o carbono sem elétrons, ou seja, na forma de carbocátion. Após, na segunda etapa, ocorre o ataque do nucleófilo a esse carbocátion. Reparem que nesse exemplo, o nucleófilo é a água, o átomo nucleofílico, portanto, é o oxigênio, que usa os seus pares de elétrons para atacar o carbocátion. A seta tem que sair desse átomo nucleofílico, pois a seta sempre sai de onde tem elétrons. Esse ataque leva à formação de uma nova ligação entre o carbono e o átomo nucleofílico, o oxigênio. Para que o oxigênio não fique com mais ligações do que o necessário, é liberado no meio um íon H+, levando à formação de um produto neutro, nesse caso, um álcool. A etapa mais lenta da reação é a primeira etapa, a formação do carbocátion, pois ela forma uma espécie carregada a partir de uma espécie neutra e ainda ocorre com a quebra de uma ligação, e quebrar ligações custa energia. Além disso, por ser muito reativo, o carbocátion reage rapidamente com o nucleófilo, por isso a segunda etapa é a etapa rápida. Por ser mais lenta, a primeira etapa é a etapa determinante da velocidade, ou seja, o processo como um todo
tem aproximadamente o tempo que leva para finalizar essa etapa. Vejamos o mecanismo novamente, agora sob o ponto de vista do que chamamos de diagrama qualitativo de energia, usado para descrever cada passo da reação e a variação qualitativa de energia durante o processo. O diagrama ele é plotado com a energia, ou seja, o ΔG, versus a coordenada de reação. Para mais detalhes sobre diagramas de energia, o material sobre introdução a reações orgânicas pode ser acessado no meu site www.patqmc.ufsc.br. Bem, o mecanismo ocorre em duas etapas. Com isso, existem dois estados de transição, ou seja, dois morrinhos de energia: o estado de transição 1, ET1, e o estado de transição 2, ET2, que são etapas intermediárias entre o ponto inicial, que são os reagentes, e o ponto final, que são os produtos. Em cada estado de transição, existe uma espécie com ligações parciais e elas são chamadas complexos ativados. Vamos ver o primeiro. No primeiro estado de transição, ocorre a formação do complexo ativado 1. Como o bromo, que é o grupo abandonador, está saindo e levando os elétrons da ligação, ele vai ficando parcialmente carregado negativo. E a ligação pontilhada significa que essa ligação está se rompendo. Como o carbono está perdendo elétrons, ele vai ficando carregado parcialmente positivo. Isso acontece até que essa ligação finalmente se rompa e ocorra a formação do intermediário carbocátio. Na segunda etapa, no estágio de transição 2, nós temos o complexo ativado 2. Agora chega o nucleófilo. Nesse exemplo, eu usei como nucleófilo o íon OH- para facilitar. Então, o íon OH- se aproxima com a sua carga negativa do carbocátion e começa a construir, a partir dessa carga negativa, uma ligação nova. Então, é a carga negativa do OH- que vai suprir os elétrons da ligação. A ligação está pontilhada porque o OH- está se aproximando do carbono positivo, ele estava totalmente positivo, agora ele vai ganhando elétrons ao longo da construção dessa ligação, ficando só parcialmente positivo, enquanto o íon OH-, que estava totalmente negativo, vai ficando parcialmente negativo, porque agora começa a compartilhar os seus elétrons com o oxigênio. Isso culmina com a construção da nova ligação entre o carbono e o OH. Bem, reparem que o primeiro morro de energia, referente à primeira etapa, que é a saída do grupo abandonador e a formação do carbocátion, ele é mais alto, porque ele custa mais energia, demora mais tempo para passar desse morro. Por isso, essa é a etapa lenta e que determina a velocidade do processo como um todo, conforme já expliquei no slide anterior. Ou seja, o processo de transformação do brometo no álcool como um todo leva aproximadamente o tempo para passar esse primeiro morro de energia, o segundo é bem mais rápido. Bom, em termos de molecularidade, que são o número de espécies diferentes que participam das etapas lentas de uma reação. Uma reação SN1 é unimolecular. Isso porque, no morro de energia do estado de transição 1, nós temos somente um tipo de espécie, o eletrófilo, que vai se desfazendo, certo? O nucleófilo só vai participar na segunda etapa. Somente o eletrófilo está presente ali naquela etapa lenta. O que está acontecendo é o rompimento de uma ligação na molécula eletrofílica. E somente essa espécie, somente esse tipo de espécie é que participa desse primeiro morro de energia, dessa etapa lenta. Como a etapa determinante da velocidade não envolve o nucleófilo, adicionar maior quantidade dessa espécie não faz com que a reação seja mais rápida. Nem adicionar nucleófilos melhores faz com que essa reação seja mais rápida, porque o nucleófilo simplesmente não importa, ele não participa da etapa lenta. Já que somente o eletrófilo está envolvido na etapa lenta e determinante da velocidade, a cinética da reação é de primeira ordem em relação a ele, ou seja, proporcional à sua concentração. Somente o eletrófilo importa. Portanto, a equação que descreve a velocidade da reação, que ocorre através do mecanismo SN1, é de primeira ordem global e só depende do eletrófilo. Então, temos que a velocidade total de uma reação que ocorre
através do mecanismo SN1, é dependente da concentração e do tipo de eletrófilo utilizado e somente isso. V é a velocidade, que é dada pela multiplicação de K, que é a constante de velocidade da reação, vezes a concentração do eletrófilo. A velocidade aumenta linearmente e em primeira ordem com relação ao eletrófilo. A velocidade da reação também depende da estrutura do substrato, pois depende disso a estabilidade do complexo ativado 1 e do carbocátio. Quanto mais estável for a espécie do complexo ativado 1, menor quantidade de energia de ativação é necessária para suplantar a etapa lenta e mais rápida é a reação. As características estruturais que tornam o complexo ativado mais estável serão discutidas mais adiante. O mecanismo SN1 também pode ser chamado de solvólise, pois geralmente o solvente age como nucleófilo. E se realmente o nucleófilo for o solvente da reação, a falta de importância do nucleófilo fica ainda mais fácil de entender. O solvente está em uma quantidade muito maior do que o substrato e, portanto, sua concentração pode ser considerada constante e não afeta a reação. Mas não é só a quantidade de nucleófilo que não importa. A natureza ou a reatividade desse nucleófilo também não importam, já que ele não participa da etapa lenta. Para avaliarmos a estrutura de um bom eletrófilo, podemos observar a estrutura do complexo ativado 1, mas também do próprio carbocátion formado nessa etapa. Isso é possível pois são espécies similares quanto ao tipo de carga no carbono, positiva, total positiva no carbocátion ou parcial positiva no complexo ativado 1. Ou seja, os mesmos efeitos estabilizam as duas espécies. Para mais detalhes de quando e como fazer essa comparação em reações químicas, vocês podem ler sobre o postulado de Hammond. Esse conteúdo está presente no material sobre substituições nucleofílicas no meu site. Para entender como o carbocátion é formado e qual a estrutura desse intermediário, vamos recapitular um pouquinho a primeira etapa de uma SN1. O grupo abandonador está ligado a um carbono sp3. O grupo abandonador é mais eletronegativo que esse carbono e quando ele sai, leva consigo os elétrons da ligação. Então, olhem só, a ligação vai se rompendo. Se rompendo, o bromo vai levando os elétrons. Vai ficando parcialmente carregado negativo, o carbono positivo. Conforme ele vai se afastando, os módulos dessas cargas vão aumentando. O carbono está sp3, só que a hora que rompe a ligação, ele se reibridiza e ele fica sp2, agora com uma carga total positiva. Virou carbocátion, perdeu os elétrons da ligação. Olhemos a estrutura final do carbocátion. Um intermediário carregado é geralmente mais instável do que um composto neutro. No entanto, os efeitos químicos e a própria hibridização do átomo que contém a carga podem mascarar essa instabilidade. O substrato que gera o carbocátion ele está centrado em um átomo de carbono sp3, mas não é correto desenhar a estrutura do carbocátion contendo ainda esse carbono deficiente em sp3. É mais favorável energeticamente que ocorra uma planarização, levando a orbitais preenchidos sp2 e um orbital p vazio, perpendicular ao plano das ligações que esse carbono está fazendo. A reibridização ocorre por diversas razões. Bom, com a reibridização, ou com a perda do grupo abandonador e a reibridização, o carbono só precisa fazer 3 ligações. Então, ele só precisa de 3 orbitais híbridos. E os orbitais sp2 têm menor energia que os orbitais sp3. Como os orbitais sp2 produzem 3 orbitais híbridos, eles são suficientes. E, ao se reibridizar, então agora o carbono usa orbitais de menor energia para conduzir as 3 ligações que ainda lhe resta. A carga positiva, por sua vez, fica num orbital não híbrido, perpendicular ao plano dessas ligações, ou seja, a 90 graus do plano das ligações que o carbono está fazendo. Essa carga positiva fica num orbital p puro, que tem maior energia que os orbitais híbridos, só que essa carga positiva ela fica mais distante do núcleo, e isso é vantajoso. Além disso, as ligações
Agora, numa geometria sp2, as ligações que o carbono ainda faz, elas ficam mais distantes entre si. Se elas ficassem sp3, elas ficariam com um ângulo entre si de aproximadamente 109. Agora, a reibridização faz com que essas ligações fiquem a 120 graus, o que diminui a repulsão eletrônica de orbitais ligantes cheios muito próximos. Através do postulado de Hammond, então, sabe-se que avaliar a estabilidade relativa do carbocátion é uma boa maneira de se estimar a estabilidade do complexo ativado 1 que leva ao carbocátion. Sendo assim, a gente consegue ponderar a velocidade relativa de uma reação, porque um carbocátion mais estável vai levar a uma reação mais rápida. Um carbocátion mais estável significa que nós temos um eletrófilo mais reativo. Por isso, avaliar a estabilidade de carbocátions é relevante. Grupos que doam elétrons ajudam a estabilizar o carbocátion, que é deficiente eletronicamente. Grupos alquila, por exemplo, doam elétrons por efeito indutivo, já que o carbono sp3 é menos eletronegativo que o sp2, e também doam elétrons por efeito de hiperconjugação, que é quando os orbitais cheios de uma ligação sigma se alinham a um orbital p vazio, na forma quase de um ventiladorzinho jogando elétrons. Se estiver em dúvida sobre esses efeitos, revise o material de efeitos químicos. Com isso, carbocátions mais substituídos com grupos alquila em volta são mais estáveis. Por exemplo, esse mostrado na tela, que é um carbocátion terciário, ou seja, o carbono deficiente em elétrons, o carbono catiônico, está circundado por 3 grupos alquila que doam elétrons para estabilizar a sua deficiência eletrônica. Esse tipo de carbocátion geralmente leva a reações SN1 muito rápidas, ou seja, os eletrófilos que geram esse tipo de carbocátion levam a reações mais rápidas que outros tipos de eletrófilos, porque esse carbocátion terciário é mais estável que, por exemplo, um carbocátion secundário, que tem somente 2 grupos alquila doando elétrons para a carga positiva. Portanto, a reação que gera um carbocátion secundário é um pouco mais lenta. Mais lenta ainda é a reação a partir que gera, um carbocátion primário. Ela não é uma reação muito boa por SN1. E também não é boa a reação que gera um cátion metílico, ou seja, sem nenhum grupo alquila doando elétrons para essa carga positiva. Esses 2 tipos de carbocátion, o primário e o metílico, eles não levam a reações de SN1 muito boas, ou seja, eletrófilos que vão gerar esses carbocátions não são bons eletrófilos para SN1. Além do efeito dos grupos alquila e do grau de substituição em volta do carbocátion, outros efeitos podem ajudar a estabilizar essa carga positiva, podendo ser até mais efetivos. Uma estabilização mais efetiva pode ocorrer, por exemplo, em sistemas conjugados, através da deslocalização de carga ou doação de pares de elétron não compartilhado. Um exemplo é o carbocátion alílico. Ele consegue deslocalizar os elétrons π pelos 3 átomos. Isso ocorre pois o carbono com a carga positiva, como a gente já falou, se reibridizou para sp2, com a carga positiva no orbital p. Como a carga está em orbital p, ela pode ser estabilizada por deslocalização dos elétrons π. Sendo assim, olha como podemos desenhar a seta. Os elétrons π vão em direção à carga positiva, porque ali tem espaços para receber elétrons, tem um orbital vazio, deficiente, Com isso, podemos desenhar uma segunda estrutura de ressonância. Percebemos agora que a carga positiva atinge os carbonos das pontas, na primeira e na segunda estrutura de ressonância. Olha como fica o híbrido de ressonância, com as cargas parciais positivas nos átomos das pontas. As 2 estruturas deslocalizadas são idênticas e a ligação π é compartilhada igualmente pelos 3 átomos, com a deficiência eletrônica concentrada nas extremidades. Um cátion alílico simétrico como esse pode levar somente a um produto de SN1,
ou seja, ocorre o ataque em uma das extremidades que são iguais e o nucleófilo constrói a ligação então com um desses carbonos, formando somente um tipo de produto. No entanto, algumas vezes, quando o cátion alílico não é simétrico, ou seja, as duas pontas não são iguais, pode ocorrer a formação de misturas de produtos. Vamos ao passo a passo, que ocorre nesse exemplo genérico. A primeira etapa é a perda do grupo abandonador formando o carbocátion. É um carbocátion normal, de uma reação SN1. Chamaremos esse carbocátion de carbocátion 1. Ele é um carbocátion secundário, tem dois grupos alquila doando elétrons. Como é um sistema conjugado, pode haver deslocalização de carga, gerando o que chamaremos de carbocátion 2, que é o derivado de deslocalização. Ele agora é um carbocátion terciário, porque o carbono que contém a carga positiva em volta dele, ele possui 3 grupos alquila doando elétrons. A estrutura de ressonância que chamamos de carbocátion 2 é mais estável do que aquela que chamamos de carbocátion 1 e contribui mais para o híbrido de ressonância. Quando a forma de ressonância 1 reage por SN1 na segunda etapa com o nucleófilo, vai gerar o seguinte produto. Já a forma 2 leva a outro produto, porque ocorre o ataque do nucleófilo em outro carbono. Como a forma de ressonância 2 é mais estável, o carbocátion ficará mais tempo nela e a rota mecanística que leva ao produto em vermelho é mais estável. A gente chama para diferenciar essa rota mecanística, esse caminho até esse produto vermelho, de SN1', para diferenciar da SN1 normal que aconteceria a partir do carbocátion original. Nesse caso específico, como o carbocátion 2 deslocalizado é mais estável que o 1, o produto majoritário é o produto SN1', mas em cada caso devemos avaliar a estabilidade dos carbocátions formados e ponderar qual será o produto majoritário. Sempre a espécie mais estável gerará o produto principal da reação. Outro ponto a ser observado é que os cátions alílicos mais substituídos, como esses últimos mostrados, são mais estáveis do que os cátions alílicos simples, que não têm grupos alquila doando elétrons em volta, só tem o efeito de deslocalização. Os efeitos químicos indutivos podem somar forças com a deslocalização, assim como os efeitos químicos de hiperconjugação. Se todos eles estão estabilizando a carga positiva, eles se somam, deixando aquele carbocátion mais forte. Isso ocorre quando se substitui os hidrogênios do primeiro carbocátion alílico por grupos doadores de elétron, que são os grupos alquila, representados no segundo carbocátion alílico. No entanto, se tivermos grupos retiradores sendo colocados ali, isso gera um efeito contrário, de desestabilização. Além disso, se nós tivermos um sistema conjugado expandido, ou seja, mais ligações duplas conjugadas, a gente vai formar um carbocátion com o maior número de estruturas de ressonância, porque a carga positiva ela pode ser deslocalizada para mais átomos, visto que o sistema π foi expandido. Como nós temos mais estruturas de ressonância, isso significa que esse carbocátion é mais estável que os anteriores, ou seja, para esse substrato, exemplo, no slide, a reação SN1 é ainda mais rápida, pois gerará um complexo ativado 1 mais estável e um carbocátion mais estável, e o morro de energia da primeira etapa vai ser menor. O cátion benzílico ele é tão estável quanto o cátion alílico. Vejamos um exemplo. O grupo abandonador, nesse caso, é o bromo. Ele sai gerando o carbocátion, um carbocátion vizinho ao anel aromático, ou seja, um carbocátion benzílico. Essa carga pode ser deslocalizada para o anel aromático, em especial para as posições orto e para. Se estiver em dúvida, revise as estruturas de ressonância e os efeitos químicos.
Bom, então nós temos um carbocátion bastante estabilizado, e esse eletrófilo é bastante reativo para a reação de SN1. Na segunda etapa, após a formação do carbocátion, o nucleófilo vai preferir atacar a forma de ressonância onde a carga positiva está no carbono fora do anel aromático, para preservar a aromaticidade. Uma estabilização extra pode ser conseguida pela troca de um dos hidrogênios do anel aromático por grupos doadores de elétron, principalmente se esses grupos doadores de elétron forem grupos doadores de elétron por efeito mesomérico e estiverem alocados nas posições orto e para, que são bem as posições que a carga positiva atinge nas estruturas de ressonância. A cadeia lateral, ou seja, a cadeia fora do anel aromático, também pode ajudar. Ao trocarmos os hidrogênios em volta do carbono que ficará com a carga positiva por grupos alquila, isso também aumenta a estabilização, agora por efeitos indutivos e de hiperconjugação, conforme já comentado anteriormente. Além das espécies citadas até então, os cátions aromáticos são muito estáveis. Um exemplo é o íon tropílio. O material de partida não é aromático, pois um dos carbonos é sp3. No entanto, com a saída do grupo abandonador, esse carbono planariza ficando sp2. Já discutimos isso. O carbocátion é mais estável na forma sp2, deixando a carga positiva no orbital p. Agora, nós temos um sistema conjugado. Todos os átomos desse ciclo possuem um orbital p. Fazendo a contagem de elétrons para classificação, para saber se ele é aromático ou não, nós temos que 4n mais 2 é igual a 6, porque nós temos 3 ligações π, totalizando 6 elétrons π. Se fizermos essa conta, n é igual a 1, ou seja, esse ciclo é totalmente conjugado. Ele é planar e ele possui n igual a 1, portanto, ele é aromático, um carbocátion super estável, dos mais estáveis que a gente vê. Portanto, a reação a partir desse reagente mostrado em tela é bastante rápida em SN1. Outro exemplo de carbocátion aromático é o derivado de reagentes contendo ciclopropenila. Nesse caso, novamente, o reagente não é aromático, porque tem um carbono sp3, mas o cátion derivado é. Se estiverem dúvidas sobre os conceitos de classificação de sistemas em aromáticos ou não aromáticos, revise esses conteúdos no material de efeitos químicos e aromaticidade. No entanto, um carbocátion, mesmo que ele seja terciário, ele não vai ser estável se ele não puder se planarizar, ou seja, se ele não puder se reibridizar para sp2. Um caso clássico que os livros trazem é um sistema biciclo, que contém o que a gente chama de ponte de carbonos ligando um lado ao outro. E, nesse exemplo, o grupo abandonador está ligado no início dessa ponte, a gente chama essa posição de cabeça de ponte. Devido à tensão angular, com a saída do grupo abandonador, esse carbono que fica com a carga positiva, ele não é capaz de se planarizar, de se reibridizar para sp2, porque ele não consegue reorganizar as suas ligações no ângulo correto. Ele é forçado a ficar sp3 e, portanto, não forma um carbocátion estável, não podendo reagir por SN1. Substratos vinílicos, ou seja, quando o grupo abandonador está diretamente ligado à dupla, ou arílicos, quando o grupo abandonador está diretamente ligado ao aromático, também não formam carbocátions estáveis, pois a carga positiva deveria ficar num orbital sp2, já que, nesses casos, os orbitais p já estão envolvidos em ligações do tipo π. Sendo assim, eles não sofrem reações de SN1, mas preste atenção. Substratos vinílicos são diferentes de alílicos, onde o grupo abandonador tem um carbono entre ele e a dupla e formam carbocátions superestáveis por deslocalização. Reagentes arílicos são diferentes de benzílicos, onde o grupo abandonador tem um carbono entre ele e o anel aromático e formam carbocátions muito estáveis, conforme já discutidos. Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de introdução das reações de substituição nucleofílica e nos vemos nos próximos vídeos da série. Beijos!